estarmos aqui. Amém? Já dizia o cântico, é bom estarmos aqui louvando é bom estarmos aqui louvando a Deus, né? E sempre que nós abrimos a palavra do Senhor, a gente não está sozinho. O Senhor vem nos fortalecer, vem nos ajudar, vem nos dar graça para a nossa vida. Então, eu convido você, nesse momento, a nós abrirmos a nossa Bíblia. Vamos ficar de pé um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, até ao capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo 1, 6. Timóteo foi companheiro de Paulo, companheiro de jornadas de Paulo, que foi um instrumento de Deus e foi um servo, um pastor jovem que seguiu o Senhor e seguiu como discípulo de Paulo e foi o seu companheiro, né? Diz a palavra de Deus, um dos muitos companheiros que Paulo teve, né? E diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? 1,6. Vamos lá? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ler mais uma vez esse versículo? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos ler o versículo, capítulo 2, do 1 ao 8 agora. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavador de trabalho deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo,
noite. Obrigado, Deus, por cada um que chegou. Ó Deus, obrigado por cada um que tem se esforçado por chegar. Ó Deus, no meio das dificuldades, no meio da nossa jornada, porque o Senhor tem algo a mais para acrescentar na nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Nilton, que, ó Deus, mesmo depois de um dia de tratamento intensivo, conseguiu chegar aqui para adorar o Senhor. Obrigado por cada vida que, ó Deus, deixando outras coisas, pôde reservar esse tempo. Queremos te pedir que esse seja um tempo especial. Obrigado pelos músicos que vieram, ó Deus, ministrar-nos, ó Deus, através do louvor, da adoração. Obrigado, ó Deus, por cada um que está aqui. E, ó Deus, que nós possamos nesta noite ser tocados pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra esteja ardendo dentro do nosso coração, esteja mexendo conosco, para que nós possamos te servir com maior amor, ó Deus, com maior graça, ó Deus, na Tua presença. Lembra daqueles que estão passando por dengue, por problemas, por enfermidades, e ó Deus, dá o renovo, dá a força, traz a cura que vem pelo Senhor Jesus a cada um necessitado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode sentar, irmãos, pode sentar. Eu estava pensando em que nós podíamos meditar nessa noite para abençoar nosso coração. E desde manhã o Senhor colocou no meu coração sobre a necessidade que temos de força. Eu acho que eu pedi um microfone que seja um cabo. Necessidade nós temos de força. Quem precisa de força aqui? Eu acho que todos nós precisamos de força para nós caminharmos a nossa jornada com Cristo. Sem força, nós não temos como realizar o trabalho. E nós precisamos de forças físicas. Para isso a gente precisa descansar. Eu não sei quantos aqui tem que conseguir descansar bem. Descansa bem. Porque às vezes, irmãos, a gente passa por problemas que às vezes você não consegue descansar direito. Você não consegue descansar direito. Você deita e não consegue renovar as suas forças. E é importante cada um de nós descansar, deitar e dormir, como diz a palavra. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, se você estiver cansado algum dia, não tenta fazer outra coisa. É preciso renovar as forças, renovar o ânimo, renovar as forças físicas do Senhor. Alimentar-se bem, alimentar-se de forma correta, para que as suas forças, tomar água. Quem toma água aqui? Não toma água. Eu tenho dificuldade de tomar água. Mas nós precisamos de tomar água. Nesse período da dengue aí, tem dado uma necessidade da pessoa se hidratar para não ficar com algum problema de perda de líquidos. Então nós precisamos renovar as nossas forças físicas. Nós precisamos renovar as nossas forças emocionais. Nós precisamos renovar, preste atenção, as nossas forças emocionais. Os irmãos não têm ideia, por exemplo, a gente chega aqui, dá um abraço, dá uma palavra de ânimo para o outro. Irmãos, nós precisamos, todos nós precisamos. Daí você não pense você que na sua casa a sua esposa não precisa, o seu filho não precisa. Nós precisamos do apoio emocional uns dos outros. Nós não somos super-homens, nós não somos pessoas inatingíveis, muito pelo contrário, nós somos vulneráveis. E o que acontece? Às vezes nós podemos encontrar tristeza, ficarmos na amargura, ficarmos para baixo emocionalmente, e nós precisamos de forças emocionais. Nós precisamos de um sorriso, nós precisamos de uma farda. E agora vamos fazer o seguinte: se nós precisamos, nós temos que também o quê? Dar. Você não pode ser aquela pessoa que só quer receber. Você não pode ser aquela pessoa, já contei aqui, mas vou repetir. Certa ocasião eu estava na igreja e o inimigo tentou passar uma rasteira em mim. Eu era adolescente ainda. E então o inimigo falou assim: olha, ninguém gosta de você na igreja, ninguém quer saber de você na igreja. Eu, se fosse você, parar. Por que você não para de ir na igreja? Deixa de ir.
E então eu fui para a igreja naquele pensamento: ninguém gosta de você. E naquele dia então que eu fui no domingo, né, no culto, e daí chegou assim, ninguém veio me cumprimentar, ninguém veio estender a mão. E eu fui ficando, puxa vida, e aquele pensamento foi tentando ocupar espaço no meu coração. E o que aconteceu? O inimigo foi tentando trabalhar na minha vida. Eu falei: ninguém gosta de mim mesmo. E daí o pastor Lima, que era o pastor da igreja na época, era um pastor muito atencioso, muito atencioso. Luiz conheceu o pastor, fantástico, né? Um homem assim ele não tinha um carisma assim de voz, mas na atenção ele era insuperável. E eu fui no domingo para cumprimentar o pastor Lima. Eu passei, tinha umas colunas de mármore assim, que ficavam na igreja, e eu cheguei para cumprimentar o pastor Lima, e eu passei meio de lado assim, né? Ver se o pastor Lima me cumprimentasse, eu ia cumprimentar, mas eu queria saber se ele ia cumprimentar. E eu passei então de lado assim, o pastor Lima me cumprimentou. O pastor Lima me cumprimentou. Daí eu dei uma volta na coluna e entrei de volta, e já estava o inimigo tentando falar no meu ouvido. Passei de novo, o pastor Lima não cumprimentou de novo. E o inimigo tentando: você não tem valor, ninguém gosta de você aqui, esse importa com você. E às vezes, irmãos, isso começou e eu fui para casa. Naquele dia eu fui para casa e eu acho que eu vou parar de ir na igreja. Adolescente que tentando aquela fase de rebelião. Adolescente, fui para casa, almoçamos, comemos um pouquinho, e eu fui lá, e de repente o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele é o Consolador, que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso companheiro. O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração: ninguém te cumprimentou na igreja. Você foi na igreja, ninguém te cumprimentou na igreja. Isso é verdade. Mas você também não cumprimentou ninguém. Mas você também não cumprimentou ninguém. Irmão, lá está morrendo. Mas eu também não cumprimentei. Se alguém não fez a sua parte, eu também não fiz a minha parte. Então, irmãos, às vezes a gente fica esperando do outro. Às vezes a gente fica esperando receber, e às vezes não nos propomos a dar. Se você, por exemplo, dá um bom dia para o vizinho, dá um bom dia na escola, dá um bom dia, dá uma palavra, um sorriso, né? Às vezes você está com aquela cara, pernilongo ficou fazendo swing, de noite você não conseguiu achar o bichinho, você não dormiu bem, você está passando por um problema, você está batendo. Irmãos, o inimigo tenta naufragar a gente. E nós precisamos de forças emocionais. E nós precisamos ser fortalecidos. Mas para fazer isso, nós precisamos receber o Espírito de Deus, que dá ao nosso coração para a gente dar para os outros também. Então, não espere receber. Compartilhe, dê, e você verá que Deus vai abençoar a sua vida. Daí eu fui na igreja naquele dia, e de noite, eu comecei a perceber as pessoas que ninguém estava dando. Daí eu percebi uma senhora velhinha que ficava lá no cantinho, que ela, para sair da frente e até atrás, ela levava meia hora. Daí eu fui lá cumprimentar a senhora velhinha. Daí um visitante, uma pessoa. E eu percebi que Deus me ajudou naquele momento. Quando nós nos propomos a servir ao Senhor, nós somos ajudados de forma sobrenatural. Então eu quero encorajar você: vem na igreja, não tenta receber só, tenta dar também, tenta dar de você. A igreja é um lugar de dar e receber amor. Quantas vezes eu vim na igreja quebrada, eu falava assim: eu não estou com condição de ir na igreja hoje, eu não vou na igreja hoje. E naquele dia que eu falava, que eu pensava dessa forma, eu ia na igreja e eu saía renovado, alegre, abençoado. Nós precisamos de forças emocionais. Nós precisamos também de forças espirituais. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: tu, pois, filho meu, o quê? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E alguns versículos para trás, no versículo 16, 1,16, ele diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes, o quê? Muitas vezes o quê? Me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Irmãos, como nós precisamos daquele irmão que dá um empurrão, né? E nós precisamos fazer isso uns com os outros. E nós precisamos fazer isso dentro de casa. Às vezes é um filho teu, às vezes é sua esposa, às vezes é uma filha, às vezes é o seu pai ou alguém do seu convívio. Seja aquela pessoa que está perto para encorajar, dar um ânimo. Amém? 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 Seja uma pessoa que faz diferença. Coloca um sorriso nos seus lábios e vai à luta. E vai à luta. Nós temos ouvido de situações que tentam oprimir, de falar assim: ah não, porque está difícil, irmãos, se a gente assumir uma situação como essa, a gente naufraga. Nós temos que, como Jesus falou aos discípulos, que o mar pode se aquietar e pode haver grande bonança. No meio das tempestades, o Senhor Jesus prometeu estar o quê? Conosco, nunca nos deixar, nunca nos abandonar. A palavra fala que nós precisamos de forças, e ele fala: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E algumas coisas que eu pensei que podem nos ajudar para trazer graça é o fortalecimento que nós temos no Senhor. O fortalecimento que nós temos no Senhor. Porque se nós não nos fortalecemos no Senhor, nós estamos perdidos, nós estamos frustrados, nós estamos caídos. Ele fala aqui no versículo 12: sei em quem tenho crido, e o que? Capítulo 1, versículo 12: e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então você fortalece a sua vida no Senhor, porque Deus é poderoso. Você pode ser fraco, e meus irmãos, muitas vezes nós somos fracos, mas nosso Deus é forte. Nossa força vem do alto. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde o quê? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nós precisamos nos fortalecer no Espírito Santo. Aqui no versículo 14, olha o que ele diz aqui. Ele diz: guarda o bom depósito mediante o quê? Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos dessa força que o Espírito Santo nos dá. O Espírito de Deus renova quando a gente está enfraquecido, caído, desanimado. Eu lembro daquele texto, e os irmãos lembram também, quando Paulo e Silas foram lançados naquela prisão. Diz a palavra de Deus que por causa de pregar o Evangelho, de fazer a coisa certa, eles foram lançados na prisão. Atos capítulo 16. E diz-nos a palavra de Deus que eles foram presos com os pés no tronco e colocados no cárcere interior, com um monte de soldados para guardar eles ali naquele lugar. E foram lá esquecidos, abandonados. Eles podiam ficar falando assim: por que Deus foi fazer isso com a gente? A gente estava levando a palavra de Deus. Parece que em alguns momentos, quando nós procuramos fazer a coisa certa, nós enfrentamos dificuldade. Não desanime na sua fé. E diz a palavra de Deus que eles estavam ali presos, mas diz, por volta da meia-noite, o que aconteceu? Paulo e Silas o que? Oravam e cantavam louvores a Deus. O Espírito de Deus encheu mais uma vez o coração daqueles irmãos. Irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito de Deus possa habitar na nossa vida e encher a nossa vida. Você pode buscar essa presença de Deus
na sua casa, sozinho, ou na adoração, enquanto a gente está louvando. Às vezes a gente está aqui louvando o Senhor. Quem tem sido abençoado aqui enquanto louva a Deus? Quando você louva o Senhor, você é renovado. E foi o que eles fizeram. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e o coração deles começou a se encher do Espírito Santo, serem renovados pelo Espírito Santo, serem transbordantes do Espírito Santo. E outro texto da palavra de Deus no livro de Atos diz que os discípulos transbordavam do Espírito Santo. Como agora, como que a gente pergunta, como alguém pode transbordar do Espírito Santo? Sabe como a gente transborda do Espírito Santo? Por exemplo, se você pegar um copo d'água e encher o copo d'água, o que vai acontecer? Quando que o copo d'água vai estar cheio até transbordar? Quando a água estiver saindo para fora. Assim também quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a alegria de Deus, a presença de Deus começa a extravasar nas nossas palavras. Amém? Começa a se extravasar num cântico de gratidão, num cântico de adoração. Em vez de você ficar falando assim, não está ruim, não estou bem, né? Ficar reclamando da vida, que é uma tática do maligno, você começa, bendito seja Deus, meu Senhor. Eu louvo ao Senhor. E você lembra do cântico, bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Bíblia fala assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você começa a pensar na palavra de Deus, você começa a meditar no Senhor, encher seu coração, e daí você começa a encher e pôr para fora. Deus começa a encher e você começa a pôr para fora. Sabe o que começa a acontecer? Quanto mais você começa a colocar para fora, o que acontece? O nosso pensamento começa a ser renovado e Deus começa a dar mais. Deus começa a dar mais, e você começa a pôr para fora mais, e Deus começa a dar mais. Então, irmãos, é um ciclo produtivo de alegria, de vitória, que Deus nos renova. E no meio do cântico vem uma oração, vem uma ação de graças, e o Espírito de Deus fortalece a tua vida. Amém? Irmãos, nós não somos super-homens, precisamos ser fortalecidos no Senhor. Por que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor? Abra sua Bíblia, por causa das batalhas que nós enfrentamos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, um pouquinho antes aí de Timóteo, nós encontramos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo 10, ele fala o seguinte. Vamos ler juntos? Vamos lá? 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, só encontra uma maneira da gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Uma é o louvor. A outra é quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus. Você e eu precisamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor diariamente. Jesus disse o quê? Não só de pão o homem viverá, mas de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, pela voz do Senhor no nosso coração. Falava hoje à tarde com uma irmãzinha que está abrindo uma loja
dizia o seguinte: ao lermos a Bíblia foi inspirada por Deus. E o que acontece? Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo e ele registrou as palavras escritas. Josué foi inspirado pelo Espírito Santo e ele registrou palavras. Davi foi inspirado pelo Espírito Santo e ele registrou palavras. Paulo e João foram inspirados, e Pedro foram inspirados pelo Espírito Santo e registraram palavras, escreveram palavras, movidos pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Pedro. Quando nós lemos as Escrituras, acontece um processo inverso. Você pega a palavra de Deus, você pega a mensagem das Escrituras, e o que começa a acontecer? O Espírito Santo também, que inspirou aquela palavra, ele começa a trazer vida para o teu coração. Por isso que a Bíblia é um livro diferente. A Bíblia não é que nem um livro de filosofia, não é um livro que nem um livro de religião. A Bíblia é um livro que fala do poder sobrenatural do Espírito de Deus. O Espírito de Deus age através das Escrituras. Amém? Quando você está lendo as Escrituras, você não está sozinho. O Espírito de Deus começa a trazer vida às palavras desse livro, e o Senhor começa a fortalecer a sua vida. Louvor, leitura das Escrituras, meditação das Escrituras, oração. Nós somos fortalecidos no Senhor por essas coisas. A Bíblia chama meios da graça. Aliás, a nossa teologia chama meios da graça. O que é o meio da graça? É um canal através do qual a graça pode ser revelada ao nosso coração. A comunhão com os irmãos, a comunhão uns com os outros, a oração, a leitura das Escrituras, o louvor e a adoração, são meios através do qual a graça de Deus pode ser aumentada, acrescentada na nossa vida. Por quê? Irmãos, ao sairmos daqui nós vamos enfrentar batalhas. A palavra fala aqui no texto de Efésios, diz assim: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, porque a nossa luta não é contra as carnes e sangue, mas contra principados e potestades, e contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o que acontece? Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, porque nós vamos enfrentar batalhas. Você vai enfrentar batalhas. Às vezes é no trânsito, às vezes é chegando na sua casa, às vezes é no seu local de trabalho amanhã. Nós vamos enfrentar batalhas. Nós enfrentamos, e a palavra fala o seguinte: que existem forças espirituais do mal tentando batalhar contra nós, para que nós nos desanimemos, para que nós nos decepcionemos, para que nós tiremos os olhos do Senhor e fiquemos colocando os olhos nas circunstâncias. Então o que nós precisamos fazer? Sermos fortalecidos no Senhor para as batalhas que estão diante de nós. Sermos fortalecidos no Senhor para que a nossa vida esteja bem estruturada, para que nós tenhamos condição dos embates da vida. E a palavra de Deus diz uma coisa importantíssima, que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. A carta de Tiago, um pouquinho depois de Hebreus, antes de Pedro, Tiago capítulo 5, Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Tiago escreve as seguintes palavras, ele diz assim, Tiago 5, 7 e 8, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E verso 8, vamos ler juntos? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, o inimigo,
ele sabe que Cristo está voltando, que a vinda do Senhor está próxima. Ele vai fazer de tudo, e quanto mais estivermos próximos do dia do Senhor, o que acontece? As batalhas vão se intensificar, as lutas, os problemas, perseguições, desafios para mantermos a nossa fé viva vão aumentar. Então nós precisamos estar fortalecidos no nosso coração, fortalecidos no nosso coração. Então, cada vez mais vai chegar o tempo de definição, cada vez maior. Quem é do Senhor vai ser do Senhor e vai ter que se apegar a Cristo mesmo. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão fora do Senhor vão se desviar de uma forma cada vez maior. Então nós precisamos ser aquela coluna, sermos aquela pessoa de Deus e mantermos a nossa fé viva no Senhor. As batalhas são grandes, mas a palavra de Deus diz que nosso Deus é muito maior, em nome de Jesus. Então a força você pode encontrá-la no Senhor, você pode ser fortalecido no Senhor, o seu coração pode ser fortalecido. Pega as Escrituras, medita nelas e abastece a sua vida, abastece a sua alma. A palavra diz no Salmo número 1 o quê? Vamos ler juntos? Vamos lembrar juntos? Vamos lá? Se você não tivesse a Bíblia, vai lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mais uma vez, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, nós precisamos guardar as Escrituras, alimentar nossa mente com a palavra de Deus, fortalecer o nosso coração com a palavra. Por quê? A vida do Senhor se aproxima. Porque nós vamos ter batalhas à frente. E porque se nós não nos alimentarmos, nós vamos perecer, nós vamos definhar. Hoje Deus nos chama ao fortalecimento. Deus nos chama àquela motivação. E seja você aquela pessoa, não que fica esperando dos outros, mas seja você aquela pessoa que dá, aquela pessoa que encoraja, que anima, que ajuda. Amém? Nós tivemos aqui da igreja, nós tivemos o pastor Jaime Kratz. Quem conheceu o pastor Jaime Kratz? O Luiz, o Jaime Kratz, ele acho que vai ser a minha cobaia. O pastor Jaime Kratz falou assim, e apertava a mão da gente. Você deixa. Irmãos, vamos sapão. Eu pegava aqui do lado assim, o camarada, eu acordei, né? Mas o pastor Jaime era uma pessoa que incentivava a memorizarmos as Escrituras, trechos das Escrituras, memorizando. Por quê? Irmãos, nós não vivemos se não for pela ajuda de Deus. Sozinhos nós damos um passo, mas com a ajuda do nosso Deus nós podemos ser mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida. Hoje o Espírito de Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui para fortalecer o nosso coração. Eu não sei como você está interiormente. Às vezes a gente se vê no meio de vazio. E o que acontece quando o tanto de gasolina vai chegando no mínimo? Você acende a luzinha, você tem que fazer o quê? Você tem que ir no posto para abastecer, não é verdade? Então, eu gostaria de convidar você a ir ao Senhor para abastecer. Amém? Nesse momento, inclina a sua cabeça, vamos orar, pedindo que o Senhor fortaleça. Talvez você chegou aqui hoje precisando daquela bateria, daquela renovação espiritual.
a carga da tua bateria está lá no vermelho, né? E Deus está precisando dizer assim: não, eu vou dar uma abastecida no coração do meu filho, eu vou enchê-lo com o meu poder, com a minha graça, com a minha misericórdia. Ó Pai, nessa noite mais uma vez nós nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus. E ó Deus, nós não estamos sozinhos, o Senhor está aqui neste lugar. Diz a tua palavra: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ó Senhor, nós te louvamos porque o Senhor está aqui. Ó Espírito Santo, nós te louvamos porque o Senhor está aqui. Ninguém precisa sair daqui vazio. Nós podemos sair daqui renovados. Nós podemos sair daqui fortalecidos. Nós podemos sair daqui abençoados, porque no Senhor, não em nós mesmos, Senhor. O segredo não está em nós, Senhor. Nós somos frágeis, mas, ó Deus, o Senhor é forte. E, ó Pai, eu quero te pedir para o meu irmão, ó Pai, que está aqui hoje, Senhor, que o Senhor teve cuidado de trazê-lo, de inspirá-lo a chegar à tua casa mais uma vez. Ó Deus, de podermos dizer: eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez eu estou aqui dizendo: Senhor, vem me fortalecer, vem me renovar, vem me transbordar, Senhor. Eu quero transbordar no Senhor. E quando as circunstâncias forem difíceis, eu quero não olhar para elas, eu quero olhar para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu refúgio vem do Senhor, o meu socorro vem do meu Deus, minha rocha, minha salvação. Senhor, que a tua palavra esteja sobre cada um de nós nesta noite, e possamos, ó Deus, nos inspirar mais uma vez, olhando para o Senhor Jesus e dependendo de ti. Tu és a fonte viva que abençoa o nosso coração. Nós te damos graças e te bendizemos, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.